Do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que nós temos pregado em dois livros, Mateus e no livro do profeta Isaías. Hoje nós traremos uma meditação que se encontra em Isaías capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Convido a igreja a abrir suas Bíblias. Isaías capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. E assim nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperado eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Que Deus aplique a sua santa palavra lida aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te somos gratos ao Senhor, por esta palavra que lida já nos traz uma grande lição. Ó Senhor, nós queremos te rogar, ó Pai, agora a tua iluminação, Senhor Deus, tanto na transmissão dessa palavra, quanto no entendimento, ó Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa quebrar as barreiras que muitas vezes nós levantamos nos nossos corações, na nossa mente. Muitas vezes nós não queremos ouvir a Tua palavra simplesmente, ó Pai, porque essa palavra nos confronta. É exatamente por esse motivo que aqui estamos, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos confronte, nos mostre o nosso erro e onde nós precisamos mudar, ó Pai. E diante disso, Senhor Deus, nós te rogamos, fala conosco. Esse é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, ao longo do século, a literatura cristã, principalmente através de alguns escritores, como C.S. Lewis, John Bunyan, o próprio Tolkien, mostraram que quando uma ficção ela é muito bem construída, ela pode ser veículo de grandes ensinamentos bíblicos. Nós vemos que C.S. Lewis, ele trouxe nas suas conhecidas Crônicas de Nárnia algumas figuras a respeito da própria palavra de Deus, mas uma figura em particular nos chama a atenção, a figura de Aslan, porque a figura de Aslan aqui tipificava Cristo Jesus e o seu sacrifício redentor. É muito claro quando nós vemos as Crônicas de Nárnia, nós vemos a figura de Aslan representando Cristo. Nós vimos através dos escritos de John Bunyan, mas particularmente no seu livro mais conhecido, O Peregrino. E ele transforma a vida cristã numa jornada, numa caminhada cheia de obstáculos. Interessante que ele coloca cada personagem
desse livro representando uma virtude ou um pecado. E ele torna a caminhada cristã e os seus obstáculos em algo tangível. Nós conseguimos nos identificar quando lemos O Peregrino. Nós vemos até de uma maneira mais discreta aqui, quando Tolkien escreve O Senhor dos Anéis, nós vemos mais discreto essa mensagem, essa lição, trazida a partir da palavra de Deus, mas nós percebemos que Tolkien, ele constrói uma narrativa épica, falando sobre valores cristãos, como coragem, sacrifício, esperança, e essa luta constante contra o mal. A verdade, meus irmãos, que a imaginação sempre foi a ponte entre o invisível e aquilo que é compreensível. Desde os tempos bíblicos, Deus tem se utilizado de narrativas simbólicas para comunicar verdades espirituais profundas de maneira direta e simples para o seu povo. E as parábolas, por exemplo, elas foram recursos utilizados tanto pelo Senhor Jesus, mas também pelos profetas. E as parábolas, ela têm um caráter muito interessante, que é trazer conceitos divinos, conceitos muitas vezes incompreensíveis para um ser humano limitado, de forma simples, com imagens do cotidiano, trazendo uma mensagem acessível ao coração endurecido do povo. E é exatamente isso que nós vemos nesse texto de Isaías aqui. Deus falando de maneira direta e clara através do seu profeta. E é interessante perceber que é algo muito parecido com o que Calvino dizia, que essa é a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus, Calvino dizia, é que quando o Senhor utiliza de uma linguagem didática, tal como os pais falam com crianças pequenas, de uma maneira simples, de uma maneira direta, a fim que as crianças ouçam a mensagem e entendam de uma vez por todas. É isso que nós vemos aqui nesse texto de Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. E conforme nós vimos em capítulos anteriores, o livro de Isaías é composto de várias advertências. Isaías adverte o povo a respeito do juízo do Senhor, ele fala sobre castigo, ele apresenta graves acusações contra o seu povo, ele faz severas acusações contra o seu povo, mas ele também fala de renovo, ele fala desse renovo que ele trará para o remanescente da nação. Agora o Senhor usa uma maneira extremamente didática, ou seja, ele fala de maneira extremamente simples e direta com o seu povo, porque ele quer recapitular uma mensagem de misericórdia que ele já tinha dado. No final do capítulo 4 nós vemos essa mensagem de misericórdia, essa mensagem do renovo para o remanescente. Ou seja, meu irmão e minha irmã, esse capítulo 5, nesses versos de 1 a 7, ainda é a promessa do Senhor para o seu povo. Deus fala para o seu povo que não esqueceu da sua aliança e que apesar dessa dura disciplina que ele está aplicando no seu povo, ele mantém o seu pacto firme com este povo que é seu. E nos versos 1 ao verso 5 aqui, no verso 1 ao verso 7, do capítulo 5 de Isaías, nós vemos aquela que é conhecida como a canção da vinha. Um belíssimo texto. E Deus aqui é retratado como um fazendeiro que plantou uma vinha, que cuidou com cuidado, que cuidou muito bem da terra, esperando que essa terra produzisse uvas boas. No entanto, o que foi produzido foi uvas bravas, um fruto ruim, uvas amargas ao invés de frutos desejáveis. E essa parábola aqui foi utilizada por Isaías para descrever a situação moral e espiritual que se encontrava o povo de Israel. E segundo os comentaristas, essa é uma parábola chamada parábola profética. E essa passagem aqui, ela pode ser dividida em alguns pequenos blocos ou segmentos. E nós vemos aqui que o verso 1 e o verso 2 eles explicam o cenário onde tudo está acontecendo. Esses versos, eles ambientam o ouvinte no que está acontecendo. Ele apresenta a cena. O verso 3 e o verso 4 já solicita um veredito.
eles dizem: julguem comigo a respeito dessa causa. O verso 5 e o verso 6, eles começam anunciando a decisão desse proprietário dessa vinha, que deu péssimos frutos. Já o versículo 7 faz uma aplicação dessa parábola e traz uma grande reviravolta. E revela quem são os personagens aqui desse texto. E nós vemos que esse texto belíssimo coloca o Senhor como personagem principal dessa vinha. E coloca cada ato de cuidado desse agricultor como o cuidado do Senhor com o seu povo. E meus irmãos, é diante dessa imagem de uma obra completa, não deixando nada por fazer, é diante dessa imagem, dessa verdade, que eu convido a igreja a meditar no tema o zelo e a justiça de Deus. E no verso 1 ao verso 2, nós vemos a vinha do Senhor sendo plantada com zelo. E nós, em primeiro lugar, percebemos aqui todo esse cuidado do Senhor, através das palavras aqui do seu interlocutor, o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele se propõe a cantar uma canção do seu amado, uma canção desse seu amigo, que fala de todo esse zelo, de todo esse cuidado que ele está tendo com essa vinha. Ele oferece, nos versos a seguir, um cântico que esse amigo compôs a respeito dessa vinha que ele tinha. Agora, Isaías apresenta esse cântico belíssimo. E ele diz que essa vinha desse amigo era muito favorecida. Ela estava num local muito bom, muito favorecido pela natureza, mas também favorecido pela perícia humana. Ele sabia cuidar da terra, ele mostra isso. Essa vinha estava numa encosta ensolarada. Tudo que uma vinha precisa para crescer bem, ela tinha solo fértil. Essa vinha foi trabalhada com ferramentas próprias. Tudo foi feito com muita perícia. Isaías diz aqui que o seu amado, o dono da vinha, retira as pedras. Veja como ele faz tudo com muito capricho. Ele retira as pedras. Ele cavucou o solo, que aqui nas nossas versões se chama sachar a terra, ou cavucar a terra, ou arar a terra. Ele cavucou a terra, deixou a terra macia, própria para o plantio. E ele fez tudo isso quase de uma maneira artística, da maneira perfeita. E ele, acima de tudo, plantou as melhores sementes de uva. Ele plantou o que havia de melhor em semente de videira, porque ele queria ter os melhores frutos. Essa era a intenção dele. E para guardar tudo isso, veja, meus irmãos, Isaías diz aqui que para guardar tudo isso, que foi feito com um tremendo capricho, foi construída uma torre para a sentinela. E era muito comum numa plantação como essa, ter apenas uma casa, um casebre, uma choupana, para guardar as ferramentas, para se proteger do sol. Mas não, essa terra era tão preciosa para o dono dessa vinha, que ele constrói uma torre, não só uma cabana, porque já seria um sinal de um extremo cuidado. Mas esse amado, descrito por Isaías nesse cântico, ele vai muito mais além. O seu cuidado com a terra é muito grande. Ele constrói uma torre de vigilância para proteger essa terra. E veja, meus irmãos, que diz aqui que ele cavou um lagar. Ele produziu um lagar, ele produziu, antes de ter as uvas, pensando nessas uvas boas, ele já produziu um lugar para a produção de vinho. Ele já fez aquele lagar onde ele poderia pisar as uvas e dar o seu fruto. Veja, ele já demonstra confiança que seus frutos seriam frutos bons, ao ponto dele não querer esperar. Absolutamente ele não queria esperar para providenciar. Eu vou fazer o lagar depois. Eu vou fazer ele agora, porque eu sei que eu plantei bem, eu sei que eu estou guardando bem, eu fiz tudo correto. Então eu vou providenciar o lagar, porque os frutos serão bons. Meus irmãos, o pensamento do dono da vinha foi:
Se eu estou fazendo o melhor para a minha vinha, ela dará bons frutos. E o proprietário dessa vinha espera que o produto seja de ótima qualidade. Mas tudo que ele vê é que essa vinha dá uvas bravas. Uvas pequenas, uvas de sabor amargo. Mas vale salientar aqui que o termo utilizado no original para uvas bravas, ou uvas azedas no original, é algo que se relaciona a mau cheiro. Ou seja, o sentido literal aqui que Isaías está colocando é que essa vinha deu uvas mal cheirosas, até mesmo uvas podres. Ela não produziu sequer uma uva de qualidade, mas uma uva extremamente ruim, mal cheirosa, fétida. E esse texto, meus irmãos, que nesses 2 primeiros versículos trazem uma beleza, uma exuberância, uma paz, uma leveza, que fala de todo esforço, de maneira poética, ele fala de todo o esforço desse senhor da vinha, do seu cuidado. Rapidamente nós vemos uma mudança de panorama aqui, com um decepcionante resultado do seu trabalho. Ele plantou bem, ele cuidou bem, ele tinha uma boa terra, ele protegeu a terra, mas o que foi que essa terra deu? Péssimos frutos, fétidos diante do seu dono. E é interessante aqui, meus irmãos, que a escolha de Deus para essa abordagem de Isaías, nessa passagem, não é uma abordagem aleatória. Porque Isaías estava falando para pessoas que produziam, muitos deles produziam também uvas. E aquela atividade de produção de uvas, nessa época, era muito comum. Porque o vinho era um item de primeira necessidade. O vinho, nessa época que nós estamos situados nesse texto, era um item bastante consumido, era um item quase normativo. Se alimentava-se na mesa com vinho. Vinho era uma bebida muito comum. E certamente, aqueles que estavam ouvindo a canção da vinha, a partir de Isaías, estavam sentindo também a frustração desse senhor da vinha. Essa frustração em fazer uma preparação tão detalhada para uma colheita com resultado tão ruim. E esse relato aqui deveria fazer com que as pessoas pensassem a respeito do que estavam ouvindo. Esse relato de Isaías aqui, nesses primeiros versos, ele fala para o povo criar uma empatia. Era para ele sofrer a mesma dor desse vinicultor com essa grande perda. E é nesse momento que nós chegamos no verso 3, e vemos do verso 3 ao verso 4, a vinha do Senhor sendo julgada com justiça. E agora nós vemos algo interessante. O profeta Isaías, ele sai de cena. Ele não é mais o protagonista do cântico que ele estava até esse momento trazendo. Esse cântico de lamento pela vinha, mas agora é o próprio Senhor da vinha que toma para si a narrativa. É algo como se ele dissesse: a partir de agora sou eu que vou contar essa história. Agora ele assume o protagonismo. Essa narrativa sai agora da terceira pessoa e vai para a primeira pessoa. É o Senhor da vinha que ele está falando agora. E ele, imediatamente, ele faz um apelo. Ele apela para que o povo julgue se ele tem razão ou não. Será que eu tenho razão em estar decepcionado em ter feito tudo certo e essa vinha ter produzido frutos tão ruins? É correto, é justo eu estar decepcionado com o resultado dessa colheita? E veja que interessante que esses versos iniciais, eles têm o intuito de fazer com que o povo veja o tamanho do prejuízo, entendam o tamanho do prejuízo. E após esse entendimento, e após essa empatia, ele diz: eu peço que vocês julguem entre mim e a minha vinha. Está certo isso? Fiz tudo certo e deu tudo errado. E com certeza, diante dessas palavras, diante de tudo que foi apresentado, diante de toda a destreza em cuidar da terra e um mau resultado, a resposta seria: você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você fez tudo certo, mas deu tudo errado.
E aqui nós vemos uma grande semelhança com outro texto bíblico. O texto se encontra em 2 Samuel 12. Nós vemos aqui algo muito parecido com o que o profeta Natã fez com o rei Davi. O rei Davi adulterou com Batseba, a esposa de Urias, e Natã também fez um uso de uma parábola. Ele conta a história de uma injustiça muito grande, e ele pede que o rei Davi avalie, que ele julgue sobre isso. Ele conta toda a história, e ele diz: olha, rei, avalie, dê o seu veredito a respeito dessa grande injustiça. E perceba aqui que a resposta de Davi, dentro do texto que nós encontramos em 2 Samuel 12, a resposta de Davi é uma resposta feroz. Dentro de tudo que o profeta Natã apresentou, esse homem tinha apenas uma ovelhinha, e foi tomada dela. O que é que o rei Davi responde? De maneira veemente: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que faz um negócio desse. Ele partiu logo para o ataque. Obviamente, meus irmãos, o profeta Natã, ao contar essa parábola para o rei Davi, falando do seu próprio pecado, não deu escolha para Davi. A única resposta aceitável de Davi diante daquilo que estava sendo colocado para ele é: culpado. Foi colocado diante dele uma grande injustiça, e foi pedido a ele uma resposta. E vemos que aqui o texto de Isaías 5 tem essa mesma dinâmica, meus irmãos. Exatamente a mesma dinâmica. Nós vemos aqui que o profeta apresenta uma causa injusta e pede que o ouvinte julgue a respeito dessa causa. E ainda mais, o profeta Isaías enfatiza que tudo que poderia ser feito naquela situação foi feito. E eu acho isso muito interessante, porque ele diz como o Senhor da vinha cuidou, como foi feito todas as coisas, e as pessoas que entendiam exatamente de como era a produção de vinha, a produção de uva, diziam: realmente, ele fez tudo correto, está tudo certo. Mas diante de tudo que foi apresentado, deu tudo errado. Ele diz que nada mais poderia ser feito, e ele ainda faz a pergunta: me diga uma coisa, o que poderia ser feito a mais que eu não fiz? Era impossível que a resposta dos ouvintes aqui de Isaías fosse: você deixou algo para fazer, você não fez correto, não está certinho, você fez mais ou menos, está correto, tudo que você fez. Seria impossível dizer para o Senhor dessa vinha: você tem culpa, você deixou de fazer uma coisinha só. Absolutamente tudo foi providenciado para que o fruto dessa colheita fosse uvas boas. Logo a resposta, meus irmãos, a resposta inevitável diante de tudo que foi apresentado, seria para esse Senhor da vinha: você tem razão, você tem razão. E nós chegamos aqui a um momento dramático desse texto, quando nós vemos do verso 5 ao verso 6, a vinha do Senhor sendo castigada por sua infidelidade. E algo interessante acontece, porque do verso 4 para o verso 5, nós não temos uma resposta de fato. O povo não responde: ele está certo. Nós não vemos essa resposta. Nós vemos que essa resposta ela está implícita. O que nós percebemos é que, logo após apresentar a acusação, o Senhor da vinha, ele apresenta o que ele fará com essa plantação infrutífera. Contudo, meus irmãos, se nós pararmos para observar atentamente, entre o verso 4 para o verso 5, existe uma lacuna que é possível entender que não há outra resposta senão um consentimento diante de todas essas acusações. Seria mais ou menos algo do tipo: o que mais eu poderia fazer aqui? E a resposta é um consentimento. E ele diz: então veja agora o que eu vou fazer. Então ele começa a falar aqui como ele vai tratar essa vinha, como ele vai proceder agora nesse tratamento. Porque qualquer que tenha sido a resposta dos ouvintes que estavam diante do profeta Isaías, ele não quer que eles tenham dúvida nenhuma
do que o proprietário dessa vinha vai fazer a partir de agora. Porque o senhor dessa vinha não apenas ameaça abandoná-la, mas ele diz que vai deixar com que ela seja destruída e ele vai assistir à sua destruição. Ele vai derrubar a cerca, ele vai retirar o muro, ele vai deixar com que essas videiras sejam consumidas por animais, elas estarão desprotegidas. Animais domésticos, animais selvagens, ela vai servir de alimento, vai servir de pastagem, ela vai ser pisada pelos pedestres, ali as pessoas vão passar por dentro. Imagina essa cena, aquela vinha que estava tão sendo bem cuidada, muito bem tratada, cercada, com a torre de vigilância, agora não vai ter mais nada disso. Ele começa retirando a cerca, o muro, deixa com que todo mundo passe por dentro, animal, gente, o que quer que seja, agora ela está entregue, ela vai ficar entregue. As pessoas vão pisar, as pessoas vão pisoteá-la de todas as formas. Se essa vinha só pode produzir uva podre, então não há utilidade nenhuma para ela. Não há utilidade a não ser que ela seja pisada. E essa terra que antes foi cultivada com tanto amor, percebe, meus irmãos, que isso é um contraste muito grande. Uma terra que foi cultivada com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, agora está completamente abandonada à própria sorte. Agora um terreno baldio, cheia de ervas daninhas e espinheiros. É a cena de um abandono completo. E tão intensa é a ira desse agricultor, diante desse espaço, que agora ele considera um espaço inútil, é tão grande a sua ira, que ele diz que ele dará ordens para que nenhuma nuvem derrame chuva naquele lugar. E é interessante que os comentaristas, a respeito desse texto, dizem que isso já era uma dica que o povo deveria entender. Quem é que estava falando, quem era o Senhor da vinha. Porque só quem poderia comandar a chuva é o próprio Senhor. Mas eles estavam tão tomados por aquela narrativa, eles estavam entendendo tanto aquela narrativa que eles acharam que isso era uma expressão de ira, mais uma expressão de ira. Eles não sabiam que se tratava do Senhor ainda. Eles deviam ter sido despertados a respeito de quem seria o Senhor dessa vinha, mas eles foram apenas tomados por um sentimento de solidariedade, e isso foi a todo momento a intenção do profeta Isaías. Eles foram tomados por um sentimento de solidariedade, porque aquele Senhor da vinha estava apresentando acusações extremamente consistentes. Tudo verdade. Se alguém perguntasse para qualquer um, depois que Isaías apresentasse todas essas acusações, o que é que você acha? Ele dizia, tudo verdade. É isso mesmo que essa terra merece. Ela merece isso, ficar abandonada. E esse poderia ser o sentimento do povo naquele momento, mas eis que acontece uma grande reviravolta nessa narrativa, e como nos filmes que nós assistimos agora é a hora do plot twist. Tudo vai mudar a partir desse momento. E para dizer que calvinista só prega em 3 pontos, nós temos um 4º ponto hoje. Outra reviravolta. Nós vemos agora no verso 7, a grande revelação desse texto, a aplicação desse texto. A vinha do Senhor é identificada como o seu próprio povo. E nós vemos que nesse desfecho, o desfecho dessa parábola, também há grande semelhança com 2 Samuel 12. Porque diante da empatia de Davi, lá em 2 Samuel 12, Davi ficou realmente a favor do que o profeta Natan estava dizendo. Olha, está correto. Esse homem merece a morte. Esse homem teve a sua única ovelha roubada. Esse homem é mau. Então o profeta Natan faz a revelação, esse homem és tu, Davi. Ou seja, meus irmãos, sem nenhuma defesa,
sem saber que o pecado dele estava sendo tratado, jogado diante da sua face, Davi não teve escolha a não ser admitir o seu próprio pecado, porque ele tinha pecado gravemente contra o Senhor. E meus irmãos, aqui nesse texto, o Senhor Davi é apresentado. Ele era nada mais, nada menos do que o próprio Senhor do universo, que com todo zelo e amor conduziu o seu povo, e com todo cuidado e amor alimentou esse povo, tratou esse povo, protegeu esse povo. Veja que figura interessante, porque o povo agora está sendo lembrado do que ele ouviu antes. Sabe para quem foi esse tratamento bom? Todo esse cuidado foi para você. E a gente está falando de Deus. Porque o Senhor recebeu desse povo que foi cultivado com tanto amor. Esse povo que foi cultivado para ser os melhores frutos, para serem o deleite do Senhor. O que o Senhor recebeu deles foi rebeldia, prostituição, corrupção, idolatria e apostasia. Ou seja, podridão moral que fedia diante de Deus. A casa de Israel e os homens de Judá era o que o profeta Isaías tinha a todo momento em sua mente quando ele estava narrando aqui essa parábola. Ele discorria sobre essa parábola pensando exatamente nesse povo com quem ele estava falando. Porque esse povo estava pecando diante de Deus, causando repulsa diante do Senhor, com esse mau cheiro da podridão dos seus próprios pecados. E com a revelação vem a sentença. O resultado agora dessa terra infértil é que o Senhor retirará a sua proteção, o seu favor pactual externo sobre essa nação incrédula. O Senhor que havia cuidado, havia cercado o seu povo, havia colocado uma torre, uma sentinela no meio do seu povo, cuidando do seu povo, agora retirará o seu favor pactual. O povo será pisado por nações gentias. O povo será pisado por povos estrangeiros. O povo sofrerá no cativeiro. E essa é uma dura revelação que o Senhor faz para o seu povo. E veja, meus irmãos, quanto cuidado e quanto zelo foi cuidar dessa vinha, com quanto amor, com quanta dedicação, com quanta destreza. E agora é apresentada quem são os personagens desse texto. O próprio Senhor cuida do seu povo, e o seu povo responde com uma rebeldia que provoca repulsa diante do Senhor. E meus irmãos, nós percebemos que o Senhor, ao longo da história, pela sua graça, não deixou de falar claramente ao seu povo. Ele usou imagens simples, imagens do cotidiano, imagens profundamente familiares para o seu povo. Ele usou essas imagens exatamente para que o povo entenda a mensagem que ele quer passar, uma mensagem de misericórdia. E nós vemos que, tal como o profeta Isaías apresentou esse cântico da vinha em termos acessíveis para o povo, nós temos o próprio Senhor hoje revelando a sua palavra de maneira acessível, não em mistérios inalcançáveis. Perceba que a palavra de Deus é uma verdade objetiva e ela tem o propósito de conduzir ao arrependimento, à fé e à obediência. Isso nos mostra que Deus não é um Deus de retórica, de filosofias. A palavra de Deus, ela é direta. Deus não é um Deus distante, Ele fala diretamente ao coração do seu povo. E Ele fala diretamente ao coração do seu povo porque Ele deseja que o seu povo compreenda, creia e obedeça. É como diz Calvino, é a didática de Deus. É a pedagogia do Senhor falando conosco, falando ao nosso coração. E quando nós lemos um texto desse, meus irmãos, nós vemos exatamente isso. Nós não podemos deixar de, ao ler um texto desse, não nos entender, não nos ver aqui nesse texto como essas uvas ruins que muitas vezes brotam da vinha do Senhor. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, nós estaríamos perdidos.
Se dependesse da nossa própria força, do nosso próprio cuidado, nós estaríamos perdidos. Seríamos lançados no fogo. Mas ao invés de sermos lançados no fogo, nós somos lançados na esperança de Cristo Jesus, porque Ele é a videira verdadeira. E quem estiver em Cristo não será lançado fora, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos disse isso. E eu convido você a abrir sua Bíblia em João 15, do verso 1 ao 5, porque as palavras de Cristo nos diz que Ele, sendo a videira verdadeira, nós não seremos lançados fora. E o Senhor Jesus nos diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo é a nossa videira verdadeira, e é por Ele que nós somos salvos, meus irmãos. É somente nele, é somente em Cristo, que essa expectativa divina se cumpre plenamente. Porque em Cristo nós somos enxertados, meus irmãos, enxertados na graça, pela fé, e recebemos essa seiva da graça. É por Ele que nós somos alimentados por meio do Espírito Santo. E só pode dar bons frutos quem permanece em Cristo Jesus. E diferente dessa vinha de Israel que falhou, Cristo é perfeito. E quem está nele não produz fruto podre ou fétido, mas frutos de justiça, santidade e amor. E esse texto nos traz algumas lições que nós devemos atentar para elas e aplicá-las na nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus não falha no seu cuidado. Absolutamente. Como esse agricultor que preparou aqui a terra com tanta perfeição, mas que deu uvas bravas. Assim também é conosco, meus irmãos. Deus tem nos dado a sua palavra, a graça e o meio para o nosso crescimento. Se nós não frutificamos, a falha não está em Deus, a falha está em nós. Nós precisamos assumir isso. A nossa vida e as coisas que acontecem não são motivos para colocar a culpa em Deus. Os meus traumas não me fazem como crente. Os meus traumas, as coisas que eu tenho, que carrego nessa mochila, nessa bagagem de vida, não devem ser o norte para o serviço do Senhor. Sou eu, a culpa é totalmente minha. E nós precisamos assumir a nossa culpa diante do Senhor. Porque apesar dessas situações adversas, o Senhor nos chama a viver uma novidade de vida, porque nós somos plantados por Ele em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus não dá uvas bravas, dá frutos bons. Dentro de uma terra muito bem cultivada, nós insistimos muitas vezes em dar maus frutos. E meus irmãos, a culpa não é de Deus. E nós temos essa síndrome de Adão: Senhor Deus, é por conta disso. Olha, é porque isso aconteceu. Eu não consigo servir tão bem. Meus irmãos, nós precisamos viver em novidade de vida. Nós precisamos receber de Cristo essa seiva que nos alimenta para a produção de bons frutos. E no entendimento, e essa é nossa segunda aplicação, no entendimento que o juízo do Senhor é plenamente justo. Essa vinha infrutífera aqui foi entregue à devastação. A disciplina dela foi ser pisada, devastada. Isso mostra que o juízo de Deus é consequência da rebeldia do homem. O Senhor tem nos disciplinado, e sobretudo disciplinado aqueles que rejeitam o seu nome. Não se pode brincar com o pecado sem ter consequências, meus irmãos. E se nós colocarmos o nosso pensamento
e nos remetermos aos primeiros textos que nós meditamos em Isaías, nós vemos um povo obstinado, que brincava com o pecado, brincava com a idolatria, e nós vemos que o resultado disso é o abandono pactual do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor concede pela sua mão graciosa, Ele retira. Não podemos brincar com o pecado sem esperar absolutamente nenhuma consequência. E nós vemos muito algumas pessoas dizerem: é Deus que me julga. Verdade, é Ele que julga. E sendo Deus que te julga, essa é a pior coisa que pode acontecer. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. O temor do Senhor nos deve conduzir para uma vida santa e uma vida frutífera. Porque em terceiro lugar nós somos chamados para uma vida de frutificação espiritual. E essa parábola aqui, ela nos desafia, meus irmãos, a viver uma vida frutífera diante de Deus, espiritualmente frutífera. E que fruto nós temos produzido? Que frutos nós temos oferecido para o Senhor da nossa vinha? O Senhor da vinha que nós estamos inseridos. Fruto de justiça, santidade, ou um fruto amargo do pecado que será rejeitado? O Espírito Santo, meus irmãos, nos capacita a viver de modo que agrada ao Senhor. Nossa vida deve exalar um perfume que vem de Cristo para o mundo, e não o nosso próprio fruto, mas um fruto que vem de Cristo. Frutificar, meus irmãos, é evidência verdadeira que permanecemos realmente em Cristo, que somos enxertados em Cristo por Deus. Nós somos chamados, desafiados a viver uma vida de frutificação espiritual. E nós não podemos esquecer isso. A nossa vida deve ser de frutificação espiritual sempre. Porque não se pode ter um pé de jaca que dá abóbora. Não existe isso. Se nós somos enxertados em Cristo, então o fruto que nós damos é um fruto que vem de Cristo. É um fruto espiritual que apresenta Cristo ao mundo. Nós não podemos dar um fruto diferente daquele pelo qual nós temos recebido a seiva, a graça do Senhor. Nós devemos pensar nisso, que fruto nós temos dado para essa sociedade caída. Nós apresentamos os frutos do Espírito Santo, cujas pessoas se sentem impelidas a virem a Cristo, ou as pessoas rejeitam, porque até para o mundo o nosso fruto cheira mal. Em quarto e último lugar, meus irmãos, o texto nos apresenta a graça de Cristo ser a nossa videira verdadeira. Porque o fracasso de Israel aponta para o nosso próprio fracasso e aponta para a nossa necessidade em Cristo, que é a nossa verdadeira videira. Somente em Cristo nós produzimos frutos que permanecem. Meus irmãos, sem Cristo somos ramos secos, desconectados, que serão lançados ao fogo. A graça de Deus nos alcança em Cristo Jesus, não é a nossa própria força. Devemos permanecer em Cristo pela fé, independência e obediência, porque percebam, em todo o momento esse texto que está sendo feito é apresentado a graça de Deus para um povo, porque a disciplina de Deus não visa a destruição do seu povo, mas a conversão do seu povo. O que nos foi apresentado aqui é a graça de Deus dizendo para o seu povo: eu sou o Senhor da vinha, eu tratei bem esse povo, se arrependam. E meus irmãos, a justiça de Deus diante de nós, ela tem apresentado para nós Cristo Jesus, o único pelo qual nós alcançamos salvação e graça, o único meio pelo qual nós não seremos destruídos e lançados no fogo. Que nós sejamos verdadeiramente aqueles que dão frutos de Cristo Jesus para essa sociedade caída.
e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por esta palavra que o Senhor tem nos dado. Te rogamos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Porque diante, Senhor, de uma realidade que nos é apresentada, Senhor Deus, muitas vezes o desfecho do texto, ó Pai, é diretamente falando conosco, Senhor. E glória a Deus por isso. Quando o texto fala conosco é porque o Senhor nos quer mudar, ó Pai. E se esse texto, Senhor Deus, tocou no nosso coração, no sentido de que precisamos mudar ao Senhor, nos ajuda, porque precisamos de Ti, ó Pai. Nós não conseguimos fazer nada, senão pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Louvado seja o Teu bendito nome. Te adoramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, teremos alguns